Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Márcia. Se você, por acaso, perdeu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte, volta aqui para assistir a segunda. Você vai amar. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Depois que você passa a ter momentos de lucidez a partir do dia 13, quando você já está no quarto, é aí que, entre esses momentos de lucidez, você tem. Talvez a gente possa até dizer uma outra experiência de quase morte, quando você aí vê abrir um buraco na parede do seu quarto. Isso. Você consegue descrever esse buraco? Era uma porta que se abriu? Como é que era? Tinha batente? Batente? Toda porta tem batente, né? É aquela madeira que fica em volta. Era um círculo. Ela era em formato de um círculo. Era assim. Faz de conta que eu estou aqui no leito. Aí na minha frente tem a televisãozinha para assistir televisão, certo? É como se aquele lugar que tivesse a televisão abriu, mas ele abre redondo certinho, com uma parede bem larga. Parece que eu saltei essa parede. Não seria um batente de porta. Seria como se o círculo tivesse feito próximo ao chão, e ficasse aquele pedacinho da curva ali. Aí eu salto aquele pedacinho. Eu entendi, mas como é que você saltou? Eu pensei que assim, desde o início você estivesse já se vendo lá. Eu não sabia que você tinha saltado. Eu estou deitada lá no quarto. E aí, eu achei que eu tinha me levantado, depois que eu entendi que não. Eu achei que meu corpo físico tinha levantado e visto essa cena, certo? Mas, na verdade, eu não levantei, porque eu estava lá, prostrada, deitada na cama. Então, eu me projetei, eu saí do corpo. Quando eu saio do corpo, certo? Eu vou passar por esse círculo. E como se eu tivesse pernas ali, eu fosse assim com a perna. Mas, na verdade, não tinha perna. Eu estava lá, já deitada, como espírito. Esse novo ambiente, ele se assemelhava de alguma forma àquele corredor que você viu quando você estava na UPA? Não. Esse novo ambiente tinha várias camas ou era só a sua maca? Só a minha e os médicos cuidando de mim. Eram 3. Era como se eu tivesse entrado, não tem nada a ver, mas é como se eu estivesse ali, era uma bolha. Só eu que estava ali com aqueles médicos cuidando de mim. É por isso que eu acho que do dia 10, eu fui para o quarto, até o dia 13, eu acho que eu estava, onde eu disse que era escuro, mas que eu estava tranquila, eu acho que eu devia estar fazendo já esse tratamento, mas eu não tinha acesso a ver a sala, a ver tudo, porque foi muito imediato. Na verdade, você acha que você já estava fazendo esse tratamento porque você não vê sentido em você ficar numa sala simplesmente escura. Mas você não tem um sentimento de que você estava fazendo esse tratamento. Ou tem? Não tenho. Você recebeu uma energia na perna de um dos médicos. Dos dois. Como é que eles aplicavam essa energia? Pelas mãos, pelo olhar? Com as mãos. E tinha uma cor? Saía das mãos, como se, vamos dizer, assim, faz de conta que é assim, né? Aqui embaixo está o meu pé e minha perna.
como se saísse daqui, da palma da mão e pelos dedos, como se fossem raios coloridos. Uma energia colorido de azul com alaranjado. Era uma energia. Sabe quando a gente liga a boca do fogão e que sai aquelas cores da chama? Uma coisa assim. Eles em si não tinham luz no rosto deles, na roupa, isso não. Não, não, Eles não eram translúcidos, ou eram? não. Eles eram brancos, igual a sala. Um deles era negro, não era? Quase negro. Era como se fosse um caboclo. Moreno, bem moreno. Então por que você disse que eles eram brancos? Você estava se referindo à roupa? A roupa. E o ambiente, tudo era muito branco. Era tudo muito branco, mas eu via tudo isolado, tudo. Eu via a roupa, mas o ambiente também fora da roupa era branco. Mas eu via, é como se fossem tonalidades de brancos diferentes. Não, era tudo muito branco. Você percebia a roupa que você estava vestindo lá, já que a sua consciência era um olho solto e você se via nas duas realidades ao mesmo tempo? Você via um corpo lá na realidade física, deitado, e você via um corpo também sendo tratado aqui. Esse corpo sendo tratado, ele estava coberto por um lençol ou você conseguia perceber uma roupa? Eu, quando saio do quarto, do leito do hospital, para ir para o outro ambiente, eu deixo o meu corpo lá, deitadinho, com o lençol do hospital, tudo bonitinho naquele quarto do meu hospital. Mas quando eu estou dentro do outro ambiente ou do tratamento, eu me viro para ver meu corpo, porque fiquei curiosa, né? Quando eu me viro para ver meu corpo, ele está em uma outra, como se fosse uma outra cama. Porque a roupa de cama era diferente, não era roupa de cama de hospital. Era uma roupa de cama, como se fosse de casa, não da minha casa. Ela era toda de lista, assim, com umas 4 tonalidades de telha: marrom, avermelhado, alaranjado e amarelinho claro. Toda assim no degradê. E aí eu achei aquilo interessante. Eu disse: olha, é outro lugar. Nesse outro lugar onde você estava, você se sentia bem? Você se sentia em paz? Tinha algum sentimento diferente quando você estava lá? No tratamento? É. Muito, eu estava muito feliz. Eu estava muito, muito feliz. Além de encantada com tudo aquilo, é isso que eu digo. É como se aquele ambiente, aquela atmosfera dali, ela lhe alimentasse, lhe nutrisse. É muita paz. Aquele branco é como se representasse assim toda a quietude daquele lugar, sabe? Aquele silêncio, aquela paz e ao mesmo tempo uma felicidade enorme. Você falou que você usou a palavra fantasma, como se fosse um fantasma lá, mas ninguém era transparente, não é? Só eu. Ah, você era transparente quando estava lá? Lá embaixo naquela maca, você tinha uma certa transparência ou você está falando desse olho que andava por ali? Dentro da sala do tratamento, eu era transparente. Eu estava deitada na maca do tratamento e o meu olhinho estava passeando pela sala, vendo o médico lá que estava de costas, vendo o ambiente. Totalmente transparente ou era translúcida? Translúcida, como você fala. É você olhando aquela coisa que você está vendo que existe um esqueleto transparentezinho ali, sabe? Mas os médicos que estavam passando a energia para esse corpo translúcido, eles não eram translúcidos. Não. Então a gente pode falar que nós temos 3 situações. Um corpo material na nossa dimensão, um corpo translúcido na outra dimensão e um olho totalmente invisível para todos ali que via tudo, tanto num lugar quanto do outro,
e a partir de todos os pontos de vista, porque você via de frente, de costas, porque um dos médicos estava de costas para você, mas mesmo assim você via a barba. Está correto isso? Isso mesmo. E aí depois descobri que fora isso, eu contava para as minhas filhas no plano físico o que estava acontecendo. Contava como se estivesse acordada, elas não notavam você diferente e você não tem nenhuma memória disso. Não, exatamente isso. Quando você estava lá, nesse outro local, você não se lembrava de família nenhuma. Você simplesmente estava num lugar vendo coisas. E feliz da vida com o que eu estava vendo. Nem pensava em voltar porque você não sabia que tinha lugar para onde voltar, certo? Não tinha o menor interesse. É como se aquilo tudo fosse muito natural. Fazia parte. Esse olho solto é como se você simplesmente tivesse uma consciência plena de tudo que estava acontecendo em todos os sentidos? Sim. Deixa eu explicar, porque não é formato de um olho, é como se fosse uma bolinha de ping-pong, digamos assim. Uma bolinha de ping-pong que, sabe, pronto, uma câmera, a câmerazinha que a gente bota em empresa, essas coisas, que ela gira assim, quando você faz movimentos, era como se fosse um negocinho daquele, só que era uma bolinha. Ela girava. E eu via tudo. Você está tentando me fazer entender o que acontecia, mas não existe. Você não se sentia sendo uma bolinha ou alguma coisa física, você simplesmente via. Ali era como se fosse minha consciência, certo? Que enxergava. Não tinha olho, não tinha. Mas eu sei que, olha só, por que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu via embaixo o corpo espiritual deitado para tratamento. Então, a minha consciência não estava lá no corpo espiritual. Ele estava vendo de cima. Você sentia que você precisava fazer algum tipo de movimento para passar a enxergar o que você queria ver? Ou simplesmente você tinha as diferentes informações? Eu via tudo, como se não houvesse divisão de nada. Agora vamos falar daquele tratamento, do líquido que você derrubou. Você falou que você, quando estava no quarto, você teve muitos momentos de lucidez. Eu pergunto, esse primeiro momento em que você se viu nesse ambiente, que tinha os 3 médicos, que você recebeu a transmissão de energia, aí tem esse momento em que você recebe um líquido para tomar, digamos assim, é como se fosse um outro dia, um outro momento em que você estava naquele ambiente? Era como se eu fosse para aquele lugar. Você falou também que você se sentia num lugar escuro, mas você consegue localizar no tempo se foi entre a primeira ida em que você recebeu energia e a segunda ida onde você foi tomar aquele líquido? Não, o lugar escuro era antes de tudo isso. Porque no dia 10 eu já estava no quarto, certo? E eu só começo a recobrar a consciência no dia 13. Esses três dias, eu não tenho memória de nada. Mas eu não tenho uma memória nem de sofrimento, de nada. Quando eu soube que eu tinha ficado 3 dias, que eu não lembrava de nada, porque eu fiquei muito tempo ainda tentando descobrir o que tinha acontecido naqueles 3 dias, né? Perguntando a todo mundo que me visitou, para ver se alguém falava alguma coisa de diferente. Não, ninguém falava. Quando eu volto e vejo aquela cena toda e que eu derrubo o cálice, a sensação que eu tive é que eu já estava fazendo o tratamento. Ele não estava começando naquele dia. Eu já fazia um tratamento nessa sala escura, que não era um escuro de assustar, de nada. Era simplesmente escuro, mas que estava tudo bem, estava tudo certo. Eu tenho uma dúvida, que é a seguinte: você foi pegar aquele cálice e derrubou.
Mas ao mesmo tempo você falou que você atravessou com a mão o cálice. Como é que você derrubou se você atravessou com a mão? Boa pergunta, não sei. Ó, faz de conta que aqui é um cálice. Aqui estou eu deitada, só o corpo espiritual. Eu levanto o braço e vou pegar o cálice. No que eu pego, o cálice, eu não, eu não pego. Eu não pego o cálice. No que eu não pego, a sensação que eu tenho é que derrubou tudo. Mas não derrubou. A bandejinha estava lá com o cálice, cheinho do mesmo jeito. Então você teve, na verdade, uma sensação. Ao não conseguir pegar, você teve a sensação, ih, deu problema aqui. Mas depois, quando você olhou, você viu que não tinha ocorrido o que você pensou que teria ocorrido. É isso? Mais ou menos. O que me despertou foi no dia da nossa entrevista e que você me disse, mas você se molhou? Como que foi a queda desse líquido? E eu parei e disse, não, o copo voltou cheio para ir para a bancada. Foi você que me alertou, porque eu não tinha pensado sobre isso. Ele voltou cheio. Foi aí que eu entendi, eu não precisava tomar aquele cálice. Era como se fosse uma representação de algum medicamento, mas não era necessário. Ali naquele lugar não é necessário você pegar as coisas, digamos assim. É como se você estivesse num processo de aprendizado. Como é que eu devo me portar e interagir com as coisas nessa outra dimensão? Isso. Tanto que na segunda vez, quando eu vou pegar, eu acho engraçado que, tipo assim, consegui, eu não peguei o copo, mas eu senti que eu tomava aquele remédio. Eu estava feliz da vida, como se tivesse sido um desafio, sabe? Tipo, aprendi. E aí a médica dá um sorriso para mim, ela tinha um semblante muito leve, ela dá um sorriso para mim como se dissesse, é isso aí. A sua experiência, ela tem algumas características muito singulares, porque você tem lembranças de algumas coisas, de outras não. Pessoas comentam que naquele momento que você não tem lembrança nenhuma, você interagia com elas de forma normal, você contava para suas filhas exatamente o que tinha acontecido, você deve ter conversado com pessoas na ambulância. Nunca saberemos se aquele enfermeiro era real ou não, mas tudo bem. Mas tem o corredor na UPA, tem o buraco redondo no quarto, né? Você, ao mesmo tempo, você via 3 realidades ao mesmo tempo e você simplesmente via de todos os lados sem precisar virar. O corpo numa maca era semitransparente. Você não sentia saudades de ninguém, você não se lembrava da família. Isso me faz pensar no chamado véu que as pessoas dizem que nós temos. Vamos supor, entendendo que nós tenhamos várias existências, nós não lembramos também das outras existências, assim como naquele momento você não estava se lembrando da sua família. É impossível a gente não relacionar as duas coisas. Então, eu queria entender, a partir de tudo isso, dessa experiência tão ampla, com características tão singulares, a primeira pergunta que eu faço, isso faz você repensar no conceito que você tinha do que era morrer antes dessa experiência? Olha, eu nunca acreditei na morte. É uma coisa que eu trago comigo desde criança. Eu nunca, por exemplo, enterro de painho, enterro de mainha. Eu não vejo aquele corpo ali como o meu pai, como a minha mãe. Eu vejo que é um corpo que eles usavam aqui. Mas eu tenho a certeza, sempre pensei assim, desde criança. Eu tinha certeza que a gente estaria em outro momento, todo mundo junto de novo. Não a morte física, para mim, não era o sofrimento da morte física.
Não houve nenhuma surpresa para você nessas experiências que você teve? Não, não. Eu estou dizendo que meu sentimento era de muita felicidade. Eu estava muito feliz. Sabe quando você, meu Deus, é verdade no que eu acredito, é verdade. Isso para mim era de uma emoção muito grande, porque fazia todo o sentido de como eu pensava sobre a vida, né? Sobre Deus, sobre tudo. Só que na experiência é muito mais do que o que você pensa que é, do que você já estudou, do que você buscou de informação. É muito mais. Nesse momento em que você conseguia ver vários ambientes, você tinha acesso ao lado de trás as coisas que teoricamente você não tinha como ver, mas você via, você tinha informação da barba do médico, você tinha informação sobre tudo, como se esse olho estivesse em todo lugar. Eu pergunto, você teve uma sensação de unidade com tudo aquilo, como se o seu conhecimento fosse maior, como se você pertencesse àquilo tudo? Com certeza. Carlos, é uma visão interessante. Eu não contei esse detalhe. Os dois médicos que estavam doando energia em minhas pernas, eu via por dentro do jaleco que eles tinham uma faixa. Um tinha uma faixa azul esverdeada na cintura e o outro era um tom de verde. Tipo, eu via por dentro do jaleco. E o jaleco era todo abotoado, muito sofisticado com o capuz. Então, ele era todo fechado mesmo. E você via. O que eu percebi foi o seguinte: é um princípio para tudo. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio para tudo. Tipo, nossa, você corta uma árvore, você arranca uma flor e a planta sente. Pode ter certeza. Tudo é interligado. É como se a gente vivesse todo mundo interligado. Tudo na natureza, os animais, tudo é um princípio para tudo igual. Esse é o sentimento. Quando você pensa, como eu que pensava antes, quando você pensa como humano, o sentimento que eu tinha era de que eram coisas, por exemplo, soltas, né? O universo tem vários planetas, né? Tá lá os planetas. Na Terra tem não sei o quê. Em tal lugar se apresenta dessa forma. Mas quando você passa desse portal, a sensação que você tem é de que as coisas são únicas. Tudo é unido. Tudo é unido. Tudo é unido. E se você vê pelo lado da fé, aí você entende um bocado de coisa que antes ficava assim meio que vago como compreensão. É muito mais do que o que a gente pensa aqui, do que a gente compreende aqui. Muito mais. Algumas pessoas comentam que tinham muitas perguntas, mas que quando chegaram lá é como se todas as perguntas tivessem sido respondidas. É isso. Que mensagem você deixaria para todos nós depois dessa sua experiência? Que sintetizasse o que há de mais importante para nós termos no nosso coração. O que é mais importante para a gente enquanto está aqui é saber amar e perdoar. Eu tenho uma certeza muito grande, Carlos, de aqueles 3 dias que eu passei no quarto, eu ia dizer um quartinho escuro. Não é um quartinho escuro. Naquele escuro, eu tenho certeza que ali foi feito em mim uma cura muito grande de outras vidas. Eu tenho esse sentimento. Quando eu começo a me movimentar no hospital, eu era tão feliz, eu dizia que eu estava no resort. Eu estava me sentindo no lugar mais maravilhoso do mundo. E todo mundo assim ficava surpreso comigo. No dia que eu comecei a andar com o andador, aí eu disse, gente, eu vou conhecer o hospital, porque eu não conhecia o hospital, né?
Aí o fisioterapeuta disse, Dona Márcia, vamos devagar. Eu disse, não, eu quero ver o corredor, porque eu estou curiosa de saber onde eu estou. Aí fui andando, mas eu achava que eu estava. Aí ele disse, então bora andar um pouquinho no corredor. Carlos, o sentimento que eu tinha é que eu estava numa passarela desfilando. Eu estava radiante. Mas a minha cuidadora filmou. Rapaz, quando eu fui pegar um filme para ver a minha pessoa no corredor, eu fiquei chocada. Eu estava destruída. Eu disse, meu Deus, como é que eu estava feliz? Eu perguntei às minhas filhas recentemente. Gente, eu estava acabada. O que aconteceu? Vocês me deixaram andando pelo corredor. Aí uma filha disse assim, mãe, cada vez que você mandava um vídeo desse, eu fazia, ai meu Deus do céu, ela não está lúcida. Ela não sabe o que é que ela está vendo. Era uma cor, mas era uma alegria. Eu estava muito feliz. Era como se tivessem tirado de mim algo que não deixava essa felicidade chegar. Então, assim, para mim, com certeza eu tive alguma cura, sabe? Alguma cura aí de, eu acredito em outras vidas. Então, alguma cura que eu tinha pendência aí de alguma coisa e que eu fui libertada porque eu estava muito feliz. Carlos, eu saí do hospital num dia que eu cheguei em casa, ninguém queria que eu viesse para casa, porque disse que eu não podia ficar. Eu digo, gente, eu quero ir para minha casa. Minha mãe, você não pode ficar sozinha na sua casa. Eu vou para minha casa. E vim para minha casa. Eu digo, tá bom, eu levo a cuidadora por um dia. Se eu ver que eu não tenho condições de ficar só, a cuidadora fica. Tá bom, então. Aí concordaram e eu vim. Meu apartamento é pequenininho. Eu disse, não, eu me sinto segura na minha casa. Fui tomar um banho e disse à minha cuidadora, tinha um mês que eu não lavava a cabeça, porque dentro do ar-condicionado, no frio, como é que você não pode pegar gripe, não pode nada, né? Você está tomando os remédios mais fortes que existe. Você não tem como tomar mais algum remédio. Quando eu cheguei em casa, eu disse, ai, Nalva, eu quero ir tomar meu banho e lavar essa cabeça. Ela, vamos. Eu digo, eu vou tomar banho só. E você fica olhando para ver se está tudo bem. Porque aí, se eu souber que está tudo bem, eu sei que eu posso ficar só. Tá bom. E assim fiz. Saí do banho, disse, não, vou desembaraçar o cabelo. Eu tinha um cabelo aqui no ombro, o cabelo no ombro. Eu disse, tá bom, Nalvinha, então desembarace, porque deve estar uma loucura para desembaraçar esse cabelo. E ele era louro, né? Eu pintava ele de louro. Quando você pinta o cabelo embaraça mais. Aí ela começou a me ajudar. Carlos, o meu cabelo saiu inteiro na mão. Eu olhei para a cena e eu comecei a rir. E comecei a pegar e cair. Eu fiquei careca. Resumidamente, eu fiquei careca. Mas aquilo não me afetava. Eu achava aquilo interessantíssimo. Eu dizia, meu Deus. Aí mandei foto para as meninas. Gente, eu fiquei careca. Elas ficaram horrorizadas. Minhas irmãs. Eu digo, gente, não se apavore, eu estou achando o máximo tudo isso. Era uma coisa diferente. É como se sofreu o quê? Por quê? Sabe? Nada era razão para eu sofrer. Nada. Nada era razão para sofrer. Agora que eu começo a sofrer, porque essa coisinha continua ainda desse tamanho, mas ele vai crescer. Meu neto, quando me viu, ele chegou aqui e fez assim: Ô, vovó, o seu cabelo não é mais amarelinho? O que aconteceu? Então, assim, a gente tem uma percepção de vida que ela transcende as coisas que a gente vive aqui, os desafios que a gente passa aqui, sabe? A gente usa muito pouco do poder que a gente tem como ser, como pessoa. A gente tem possibilidades milhares, sabe? De se ajudar, de não adoecer. E a gente erra muito. A gente falha muito, porque a gente não tem essa compreensão da capacidade que o ser humano tem. Porque se você pegar os animais, eles cuidam dos próprios filhos, eles não precisam dos médicos, né? Eles vão ao veterinário com frequência, os que moram hoje dentro das casas.
né, que foram bem humanizados, mas os que moram na rua, eles se ajeitam. Então, assim, a compreensão é essa. Percebe como os animais se movimentam. Eu acho que é um grande exemplo para a gente de harmonia, de organização. Então, a gente precisa conhecer realmente o amor, sabe, Carlos? A gente acha que a gente ama aqui. A gente ama pouco demais. O amor é uma dimensão que transcende tudo, sabe? Não tem amar mais uma coisa, menos outra coisa. Não tem. É tudo é igual. É amor, amor. Então a gente acha que ama, mas a gente ainda ama muito pouco, sabe? E o perdão, porque a gente vai carregando muitas mágoas, muitas frustrações, muito tudo pela vida. O mais importante é a gente aprender a se perdoar antes de perdoar qualquer pessoa. Porque às vezes a gente perdoa todo mundo, mas a gente se culpa. E a gente só é capaz de conhecer um amor mesmo se a gente tivesse perdoado para as coisas. Sejam lá quais forem. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saída do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar com o mundo a sua história, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?